Agora eu vou mostrar para vocês uma preciosidade aqui numa ruazinha estreita, bem no centro histórico de Barcelona. Estamos dando um passeio aqui no Parque da Ciutadella, aqui em Barcelona. Parque grande, bonito, muito arborizado, tem muitas fontes, estátuas, bustos e também o zoológico da cidade. O Parque da Ciutadella foi inaugurado no século XIX e durante muito tempo foi o maior parque público da cidade de Barcelona. E hoje, como vocês podem ver, é um parque mais frequentado pelos locais, pelos barceloneses, que aqui vêm praticar exercícios físicos, caminhar, passear com os pets, ou então simplesmente sentar no gramado e fazer um piquenique, aproveitando um dia bonito como este, de sol tímido de outono. O Parque da Ciutadella foi criado para receber uma exposição universal da cidade de Barcelona, que aconteceu entre os meses de abril a dezembro de 1888. Neste evento eram expostos toda a novidade que havia na época, invenções, obras de arte, as grandes tendências do momento. E o que vocês estão vendo lá atrás é o Arco do Triunfo da cidade de Barcelona, que foi construído para justamente servir como uma porta de entrada para essa exposição universal que acontecia no Parque da Ciutadella. A cidade se modernizou para receber este evento e se tornou uma espécie de vitrine. E com isso dá para fazer um paralelo com as Olimpíadas que aconteceram aqui na cidade em 1992, em que houve uma modernização de toda a infraestrutura da cidade para receber os Jogos Olímpicos. E depois desse evento, Barcelona se tornou um centro importante, especialmente no turismo. Barcelona é uma cidade muito antiga, em que passaram por aqui muitas civilizações. Hoje nós podemos encontrar pela cidade muitos vestígios dessas diferentes civilizações. E uma delas é a civilização romana. Os romanos não permitiam que as pessoas de classe média e de classe baixa fossem enterradas dentro das cidades. Então o que eles faziam? Eles enterravam essas pessoas fora dos limites das cidades, à beira das estradas. E foram encontradas túmulos em torno de 6 diferentes estradas. E uma delas é esta aqui, a Via Sepulcral Romana, em que nós podemos verificar aqui a estrada ou uma representação dela junto com os túmulos às margens. Claro que esta aqui é uma parte delas, porque são no total 85 túmulos. Esta parte ficava fora das muralhas romanas da cidade de Barcino. Infelizmente não vai dar para mostrar para vocês lá de dentro, porque hoje está fechado. Paga-se um ingresso para entrar, mas todo domingo, a partir das 3 da tarde, a entrada é gratuita. Mas para isso é preciso entrar no site do museu, fazer o agendamento e imprimir o ticket. Mesmo hoje que está fechado, é possível ver uma parte aqui dos túmulos, tanto aqui de baixo, através dessas grades, ou então lá de cima, através da passarela. Você, por cima da passarela, consegue ter uma vista do alto. E aqui é a Catedral de Barcelona. Ela não é tão famosa quanto a Catedral
da Sagrada Família de Baldi, mas vale a pena vir conhecer, já que faz parte aqui do centro histórico, né, da cidade. Ela é muito bonita realmente, e para entrar custa 9 euros. Em qualquer época do ano também é interessante vir aqui perto da catedral, porque as pessoas aos domingos, às 11 da manhã e também no final da tarde, acontece aqui uma dança coletiva chamada Sardana, em que as pessoas aqui do local, de todas as idades, dançam, e isso é para mostrar a sua identidade como habitantes da Catalunha, já que os habitantes daqui se consideram catalães e não espanhóis. Inclusive, o idioma oficial aqui de Barcelona e da região da Catalunha é o catalão e não o espanhol. E aqui na frente da catedral tá tendo essa feirinha de Natal. Tá uma muvuca ali, mas a gente vai tentar chegar ali perto para mostrar para vocês. Vou chegar mais perto. Vamos ver se a gente consegue chegar ali nas barraquinhas, mas tá tudo cercado, não tá fácil chegar não. As pessoas ficam ali cercando. Depois na edição, quem sabe eu coloco um zoom ali para vocês verem melhor. Nossa, sim, é bem de Natal mesmo, olha só. É, realmente. É diferente das feirinhas que a gente já viu em outros lugares, mesmo aqui na Espanha, né? Que as feirinhas eram muito coisa de chinesa, né? Coisa para comer. E essa aqui é bem de decoração de Natal mesmo, né? Que é muito legal. Olha só aqui, ó, as decorações. Aqui que bonitinho, ó. O Papai Noel que a Matheus estava falando, ele vai subindo, e quando chegar lá em cima ele começa a descer a cordinha aqui. Bem legal essa feirinha. Vamos seguindo para ver o que tem mais aqui. Ó, mais umas decorações bem bonitas aqui nessa lojinha aqui. As guirlandas, pinheirinhos. Mais guirlandas bonitas aqui nessa barraquinha. Tá difícil de andar aqui, viu? A gente mal consegue se mover aqui, tá difícil, muita gente. Pinheiro vivo, né? E ali ó, tá com a base dentro. É bem legal, né? Lá no Brasil eu acho que a gente só tem assim pinheiro falso, né? Não sei se tem pinheiro assim natural. Legal, né? É, aqui o pessoal usa a árvore mesmo. Monta a árvore e leva para casa. Bem legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma preciosidade aqui numa ruazinha estreita, bem no centro histórico de Barcelona. Muitas vezes este monumento passa despercebido aqui pelos turistas. Então, vem comigo nas ruas estreitas aqui de Barcelona. Até que tem algumas pessoas passando por aqui, mas não é nem parecido, né, com o que estava ali nas ruas principais. E nas ruas principais estava um formigueiro. E aqui nessa rua aqui aí já está bem mais deserto, né? Tem uma ou outra pessoa aqui passando. Então, Maquele, diz aí pra gente onde é que o pessoal tem que entrar. Vejam, é neste edifício aqui, no número 10. É importante olhar na internet os horários que abre, porque é um pouco restrito. A entrada aqui é gratuita. Então, vamos entrar. Eita, vamos ver o que a Maquele está aprontando pra gente aqui. Bom, a princípio aqui é uma entrada de uma casa normal, né? De uma dessas casas de Barcelona. Vamos ver o que tem aqui que ela quer mostrar pra gente. E aí? O que é isso daí, Maquele? Diz pra gente. E agora, vejam, o Templo de Augusto. Bom, como a Maquele disse, esses daqui são as colunas do Templo de Augusto, né? É um templo do século I, provavelmente. E quando eles foram construir esse prédio aqui, em 1890, eles descobriram essas colunas
E aí nessa época desse templo, Barcelona se chamava Barcino, né? E era uma cidade romana. Vamos descer ali, Maquele, que eu vou falando enquanto a gente vai descendo aqui. Então, quando eles descobriram essas colunas, eles resolveram alterar a planta do prédio para poder manter aqui as colunas no local. Ó, aqui uma pedra aqui do templo, século I. E tá vendo? Ficou aqui como se fosse um átrio, né? Uma área central aqui que entra a luz no edifício e ficou com as colunas dentro. Século I. Ali na pedra diz que é do século I. E aqui temos algumas imagens que mostram aqui como é que deveria ser na época, né? Ó, o Fórum Romano ali, que tem ali, aí tem o templo lá atrás, ó. Esse que estava lá atrás era o templo, aqui tem a planta do Fórum Romano, da cidade de Barcino. E aqui uma outra imagem aqui do templo, ó, como é que devia ser esse templo. Infelizmente hoje só tem essas 3 colunas. Mas é bem interessante, né? Como é que a gente vai vendo aqui, ó, os vestígios da civilização romana aqui em Barcelona. Estamos no calçadão mais famoso da Espanha e talvez um dos mais famosos do mundo, a Las Ramblas. É um calçadão super movimentado, mas também é muito longo. Ela começa na porta antiga da cidade, perto do mar, e o ponto final dela é na Praça da Catalunha. É um local muito bonito, vocês podem ver muitos prédios, inclusive históricos, muito bonitos. É muito agradável de caminhar por aqui, muito turístico e o comércio é forte aqui, inclusive há muitas barraquinhas e restaurantes que vendem tapas. Só que eu não recomendo comer aqui porque é muito caro e a qualidade não é das melhores. Então, se alguém quiser experimentar as famosas tapas, basta se afastar 1, 2 ruas que vocês já vão ter várias opções de restaurantes com uma qualidade bem melhor e o preço bem menor. A Las Ramblas fica bem perto do centro histórico da cidade e também perto de alguns monumentos de interesse turístico aqui de Barcelona, como por exemplo a catedral, as casas modernistas e etc. No final do calçadão da Las Ramblas, eu recomendo que você siga na mesma direção à sua direita. Você vai encontrar uma avenida paralela a Las Ramblas que se chama Passeig de Gràcia. Neste local você vai encontrar as edificações modernistas do final do século XIX e início do século XX mais famosas. Aqui atrás de mim vocês estão vendo a Casa Amatller ou Casa Milà e logo ao lado a Casa Batlló. A Casa Amatller foi projetada e desenhada pelo arquiteto Josep Puig entre 1898 e 1900. Já a Casa Batlló foi projetada pelo arquiteto modernista mais conhecido e importante da Catalunha, que se chama Antoni Gaudí, que é o mesmo arquiteto que projetou a Catedral da Sagrada Família. A Casa Amatller, junto com a Casa Batlló e a Casa Léo Moreira, as 3 juntas formam o que é conhecido como a Maçã da Discórdia. Isso faz alusão à disputa mitológica entre 3 deusas gregas, Atena, Afrodite e Hera, para ver quem delas era a mais bonita.
Estamos na Igreja da Sagrada Família, que foi projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí. É sem dúvida o monumento mais famoso e talvez o mais importante da cidade de Barcelona. O ingresso para entrar na Sagrada Família custa 26 euros. E nós entramos aqui, era dia ainda, e agora que estamos saindo já anoiteceu. Então não estranhem se vocês verem imagens da igreja durante o dia, agora durante a noite. E vocês verão que essa igreja é maravilhosa, tanto de dia, de noite, a qualquer hora do dia, já que é uma obra-prima do modernismo espanhol. O interessante da Sagrada Família é que ela é uma igreja ainda em construção. Depois pegar uma fila. Ó, essa é a Igreja Sagrada Família. Está sempre em reforma. Sempre, olha, nós tivemos aqui há 2 anos atrás. 3 3 anos atrás. 3 anos atrás. E estava em restauração e continua. 3 anos depois, continua. Então, essa maravilha aqui de Gaudí. Bom, já estamos aqui dentro. Como a Maquele disse, essa igreja está em construção ainda desde 1882. Ali os vitrais, que bonitos. E o que eu achei mais bonito aqui, ó, é que ele tentou aproximar essa igreja da natureza. Então veja que as colunas imitam como se fossem os troncos das árvores e as cúpulas, né, as abóbadas, imitam as copas das árvores. É interessante que ela é uma igreja bem alta, né? Ela parece assim muito com as igrejas góticas. Acho que não tem nenhuma outra igreja no mundo ainda atual que esteja em construção que seja tão grandiosa quanto essa, desse tipo assim, né? A não ser que seja já uma igreja moderna, mas essas igrejas assim, meio estilo gótico, eu acho que essa daqui é única ainda em construção. Lá o altar, daqui a pouco eu já mostro mais para vocês. Agora o que eu acho interessante é que eles não conseguem terminar nunca, né, essa construção, porque como vocês viram, são 26 euros, é bem caro para entrar. A fila para entrar é gigantesca, ou seja, muitos turistas que visitam, então dinheiro não deve faltar, né? Agora eu não sei por que não termina nunca a igreja. Apesar de que aqui por dentro você não vê nada assim como se estivesse inacabado. Aqui dentro, para mim, parece que está tudo pronto, né? Não sei se falta alguma coisa aqui dentro. Mas lá fora, realmente, sempre tem os guindastes, sempre estão construindo, sempre tem alguma coisa para arrumar. Olhem só como ela é alta, né? É muito alta. E essas colunas aí, para mim, são o grande charme dessa igreja. Aqui a visão que as pessoas têm quando estão assistindo a missa. Se é que ainda tem missa aqui, eu acredito que não. Acho que é só lá na parte da cripta, que depois a gente vai mostrar para vocês. Mas olhem só, lá é o altar, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. E esse altar, a gente já viu um altar semelhante a esse lá numa outra igreja também, que tem intervenção de Gaudí, que é em Palma de Maiorca. Então acredito que esse altar também tenha sido projetado por ele, não tenho certeza. Olha só, bem interessante, né? Esse altar, e ali na frente tem os órgãos também muito bonitos. Mesmo sendo caro, vale a pena a visita. Há uma alternativa para quem não quiser pagar os 26 euros de ingresso para entrar na Igreja da Sagrada Família. Não é assim a mesma coisa, porque a igreja é maravilhosa, é sensacional, mas digamos que seja um aperitivo. Eu estou me referindo à cripta da Igreja da Sagrada Família. A cripta, ela está aberta gratuitamente, mas
em alguns horários restritos e esses horários mudam de acordo com a época do ano. Então é importante vocês consultarem o site da igreja para se informarem qual o horário que pode entrar aqui gratuitamente. É lindo também, é maravilhoso, mas não substitui a entrada na igreja em si, que vale muito, muito, muito a pena. A entrada aqui para a cripta, ela fica bem ao lado onde antigamente vendiam os ingressos, já que hoje a venda se dá de forma online. E fica na parte de trás da igreja, não na frente, na parte de trás. E na parte contrária da igreja, em frente também há uma feira. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até! Tchau!